Olá, tudo bem? Meu nome é Bel Cunha e estou aqui com muito prazer para compartilhar com vocês a respeito de criação de filhos. Sou mentora e coach na área de criação de filhos há mais de 10 anos. Promovo palestras, cursos, eventos, tudo ajudando os pais no desenvolvimento e na criação dos seus filhos. Esse trabalho hoje que eu faço é um trabalho de uma vocação, de uma missão que nasceu há muito tempo atrás. E hoje estou fazendo com muito prazer com você. Para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido em casa com meus filhos, na educação dos meus filhos, vivendo dia a dia com eles. Eu quero compartilhar um pouco com vocês de uma ferramenta fantástica que mudou a minha vida, que é o fluxograma de disciplina. O fluxograma de disciplina, ele descomplica todo tipo de criação engessada, fechada, que muitas vezes a gente vai promovendo ao longo dos anos com os nossos filhos. Esse fluxograma aqui atrás, certamente ele vai te ajudar nesse processo de educar o seu filho. Muitas vezes a gente sai de um ponto e pula para outro ponto durante a educação dos nossos filhos e não conseguimos atingir o alvo. Por que será? Aqui você vai entender exatamente o passo a passo que vai te levar a sucesso na educação do seu filho. Essa é uma ferramenta que eu considero uma das melhores ferramentas para você disciplinar uma criança. E antes de falar dessa ferramenta, uma coisa que eu queria discutir um pouco com você é tirar da sua cabeça que disciplina é algo ruim. Disciplina não é punição, não é ser severo, não é ser duro, não é ser ruim. Disciplina é você conduzir em amor a criança a alcançar o desenvolvimento. Nada mais, nada menos do que isso. Disciplina é desenvolver uma criança. E a gente vai perceber isso ao longo dessa explanação, desse fluxograma de disciplina, como que a disciplina nos leva muito mais a crescimento do que algum tipo de punição. Bom, toda criança, ela nasce com habilidades, com dons e com talentos. Isso é nato da criança, isso é natural da criança. Isso não teve nenhuma influência minha nem sua. Na verdade, a nossa influência, ela começa com a instrução. E aquilo que nós devemos fazer, assim, praticamente diariamente na vida da criança, é desenvolver esses dons, habilidades e talentos, com elogio verbal ou incentivos de alvo. E você pode estar se perguntando o que é elogio e o que necessariamente seria um elogio ou um incentivo de alvo. O elogio verbal é você estar encorajando a criança sempre que você perceber um dom, uma habilidade e um talento. E eu queria também ressaltar uma coisa muito interessante. Quando você observa uma criança, quando você se dedica a dar o tempo de qualidade para aquela criança e observar qual o dom, a habilidade e talento dela, você pode usar dois tipos de mecanismo nesse processo. Um é o da observação, o seu papel como pai e mãe, o meu papel como mãe, é observar o nosso filho, observar o que ele faz diariamente. E aquele comportamento dele vai nos trazer algum tipo de informação sobre os dons, habilidades e talentos dessa criança. Um outro ponto é você ter auxílio de outros profissionais. Muitas vezes o professor em si, o bom diálogo entre os pais e os professores, isso pode ajudar muito nesse processo. Porque o professor pode te alertar, te mostrar coisas, habilidades, dons e talentos da criança que você, no seu basal, no seu natural, você não percebe. Então, fique atento a isso. Esse envolvimento com os professores, com os educadores, nessa relação de construção da criança, isso é muito importante. Então, essa instrução que nós vamos dar à criança, que vai desenvolver essas habilidades, esses dons e talentos, claro, após você identificar as habilidades, dons e talentos da criança, essa instrução que você dá, esse apoio que você pode dar a essa criança, vai desenvolver, vai gerar nela comportamento. Isso é que é interessante. Esse comportamento, ele está baseado nos dons e habilidades que a criança já nasceu com ele, mas a instrução que você trouxe, que vai nortear, vai dar corpo a essas habilidades, dons e talentos e vai gerar comportamento. E a expectativa que eu e você temos que ter nesse processo é que esse comportamento, ele seja um comportamento aceitável, esteja dentro das expectativas que você tem quando você lançou sobre ele aquela instrução. E geralmente a gente caminha para essa linha de validação, porque quando você faz o teu papel de instrutor, quando você faz o seu papel de influenciador, de motivador, de ajudador da criança, você vai gerar bom comportamento. E esse comportamento bom precisa ser validado. Precisa ser validado de duas formas. Eu classifico a validação pré-ativa e a validação pós-ativa. A validação pré-ativa nada mais é do que, por exemplo, quando você decide sair de casa e tem um objetivo nessa saída, por exemplo, vai visitar alguém e você tem expectativa de que essa criança se comporte bem fora de casa,
você vai fazer uma validação pré-ativa. Você vai conversar com a criança e falar para ela, olha, as minhas expectativas de você é que você esteja nesse lugar se comportando bem, respeite o ambiente das pessoas, respeite aquele lugar que não é o seu lugar próprio, então você vai seguir as regras daquela casa. Essa é a minha expectativa de você. E com esse comportamento, com essa conversa, com esse diálogo, você vai validar a criança nesse processo. Você vai dizer, eu espero isso de você e creio que você pode fazer isso. Eu creio que você tem capacidade de se comportar dessa forma. Essa é a validação pré-ativa. E você valida alertando, como eu estou falando, você vai alertar quais as suas expectativas nesse processo. Você vai fazer perguntas em diálogo. E o que seria perguntas em diálogo? Pergunta em diálogo é você chegar para a criança e falar, me diz exatamente quais as minhas expectativas a seu respeito nessa saída que nós vamos ter hoje. A criança vai falar, mamãe, eu sei, você já me falou que eu deveria me comportar bem, que eu não deveria subir no sofá. E aí uma série de coisas que você tem como planos para essa saída e de expectativa para essa criança. Essas perguntas em diálogo vai fazer com que você afira da criança se realmente a criança está entendendo as suas expectativas nessa situação. E por fim, frases positivas. Você encerra esse diálogo dizendo, olha, eu acredito que você é capaz de fazer exatamente o que combinamos. A validação pós-ativa, depois de passar do processo, você saiu, teve aquele momento, a criança se comportou bem, estava dentro das suas expectativas, ela realmente fez aquilo que ela prometeu, ela cumpriu aquilo que ela tinha determinado que ia fazer, você vai validá-la de uma forma bem clara. Olha, parabéns, você realmente fez o que você combinou, você realmente está preparado a assumir essa responsabilidade de quando sair se comportar bem, você está evoluindo, você está crescendo e você vai validando a criança nesse processo. Então, essa afirmação vai validar posteriormente quando a criança voltou daquela saída e demonstrou para você que ela era capaz de se comportar daquela forma. E uma segunda vertente também dessa validação pós-ativa é você reconhecer, recompensando a criança de algo. E eu queria ser bem clara nesse aspecto. Você tem que deixar claro para a criança que você não está fazendo troca com a criança. Olha, você se comportou bem, então você vai ganhar isso. Na verdade, você está recompensando ela pelo esforço e pela dedicação dela em cumprir aquilo que ela prometeu que ia cumprir. E com isso, com essa recompensa, se for o caso, necessariamente você não precisa afirmar e recompensar. Em alguns casos você decide recompensar, em outros casos você vai decidir não recompensar. O importante é que essa validação pós e pré-ativa seja feita para que o processo aconteça de uma forma natural e que fique para a criança, fique dentro do coração da criança como algo para ela seguir a vida toda. Um outro detalhe importante é que, seguindo, como eu falei, as habilidades, dons e talentos, instrução, gerando comportamento, muitas vezes a criança, por algum motivo, ela não vai se comportar como você desejava que ela se comportasse. E apesar de você ter instruído ela bem, apesar de você ter percebido que ela estava, naquele momento em que você conversou com ela, se comprometendo em se comportar bem, em seguir a linha que você havia determinado, às vezes a criança decide não fazer o que combinou. Isso acontece comigo e com você. Mas para toda a situação em que ela se comprometeu em fazer e não cumpriu, existem, infelizmente, privilégios que vão ser perdidos. Essa é a regra. Na vida é assim, na minha vida, na sua vida, se nós não fizermos aquilo que estamos combinados a fazer, deveríamos estar fazendo, e se não fizermos, nós, infelizmente, vamos ter recompensa por isso. Isso acontece com a criança também. A criança precisa ser corrigida. Você e eu precisamos corrigir uma criança quando ela já está preparada para fazer algo e, infelizmente, não faz. Essa criança precisa ser orientada e corrigida. Nesse aspecto, nós precisamos ver dois pontos importantes. Primeiro, você tem que ver a motivação da criança em não corresponder às suas expectativas, ou seja, qual a intenção, a motivação da criança em não fazer aquilo que você e ela entraram em acordo para ser feito, ok? A motivação pode ser inocência, infelizmente, falta de maturidade, e aí a gente pode entrar no campo onde você criou expectativas muito altas para a criança, e aí você tem que fazer essa autoanálise. Mas se você não criou expectativas muito altas para a criança, criou expectativas normais, que era possível que ela cumprisse, e ela, por inocência, ela não cumpriu, você precisa ser um juiz nesse momento e perceber se a motivação dela foi inocência ou foi maldade. Por outro lado, existem crianças que elas têm um teor, um tom de maldade em algumas coisas que ela faz. Infelizmente, ao invés dela cumprir aquilo que ela combinou com você de fazer,
ela decide não fazer. E não fazer porque realmente quer bater de frente com você, quer bater de frente com a autoridade. E para isso a gente classifica que a intenção da criança teve maldade, teve um tom de maldade. Se a gente seguir a linha de inocência, a criança fez sem pensar, realmente foi influenciada por outra criança ou coisa do tipo, nós precisamos fazer uma advertência, adverter essa criança do que ela fez e do que ela não deveria ter feito. E deixar essas duas linhas claras, que havia a possibilidade dela ter cumprido o propósito e havia a possibilidade dela não ter cumprido o propósito. Isso foi uma decisão dela. Nesse caso, haverão consequências, mesmo que seja inocente. Por exemplo, às vezes acontece de você já deixar claro para uma criança que ela precisa parar de gesticular na mesa enquanto come e conversar. A mesa é lugar para sentar, Joãozinho. A mesa é lugar para você sentar e comer, fazer sua refeição em silêncio. E essa criança não te obedece. Ela continua batendo os braços, se movimentando, mexendo em tudo, levantando e sentando. E numas dessas, ela bate no prato, o prato cai no chão, mela todo o pijama dela, já está pronta para dormir na hora da janta. E aí? Isso foi inocência ou isso foi maldade? Possivelmente, essa situação pode ter sido inocência. Ela pode ter se envolvido muito entre os irmãos, conversando e brincando e testando sua paciência. E nisso tudo ocorreu esse fato. O prato virou, sujou ela, a comida caiu no chão e um desastre aconteceu. Mas foi inocente, ela não fez de propósito. Por ela não ter feito de propósito, mesmo assim, você tem que adverti-la de que ela fez algo que não deveria fazer. E que as expectativas eram que ela cumprisse um propósito completamente diferente. Que ela se comportasse bem, porque ela já está na idade e essa responsabilidade já foi lançada para ela e é possível que ela faça. Se comporte bem numa mesa. Depois que você advertiu essa criança, infelizmente consequências serão relacionadas. Ok, de repente o Joãozinho está vestindo o pijama preferido dele. E como ele, sem querer, de qualquer forma, lançou o prato sobre ele, ele não vai mais vestir esse pijama vai para lavar. E ele vai ter que vestir um outro pijama. Além disso, você decidiu que ele vai dormir mais cedo hoje. Ele não vai ter mais tempo de 5 minutos de televisão, ele não vai ter tempo de confraternização com os irmãos, ele vai direto para a cama. São consequências relacionadas. Por exemplo, propriedade. Nesse caso, o prato quebrou. E a nossa casa, a minha casa e a sua, ela teve um prejuízo. E uma propriedade que não pertencia a essa criança, ela foi quebrada, ela foi destruída. E essa criança precisa entender o porquê que isso aconteceu, porque ela somente não obedeceu a um comando que eu dei. Um outro caso também é o privilégio. Primeiro, a propriedade, como eu falei, houve dano, ela quebrou um prato. Segundo, o privilégio de poder sentar na mesa, numa cadeira normal de adulto, sentar com outras crianças para comer. Foi um privilégio que ela tinha e você confiou nela que ela ia se comportar bem e que ela não ia, em momento algum, fazer todo aquele estardalhaço, toda aquela confusão. Então, é um privilégio que ela pode perder. Ela pode perder. De repente, você pode pegar essa criança e deixar ela por alguns dias comendo numa cadeira de criança, porque ela está se comportando como uma criança. Ela precisa entender que os privilégios que ela tem hoje são em decorrência ao bom comportamento dela e que ela demonstrou a você que ela é capaz de fazer isso, de cumprir essa tarefa. Um outro ponto também são responsabilidades pessoais. Essa criança já tem uma responsabilidade pessoal. Você já lançou sobre ela a responsabilidade de cuidar do que era seu, era da casa, objeto de uso comum. Ela tinha essa responsabilidade de cuidar, não cuidou, quebrou o prato. Ela não se comportou bem, porque ela deveria e já tem idade para isso, para se comportar bem, fazer uma refeição tranquila na mesa. E ela não fez isso. Então, infelizmente, ela demonstrou para você que ela não tem tido responsabilidades pessoais com aquilo que já foi lançado para ela como uma responsabilidade dela. Nesse processo todo, o papel do adulto, o papel do educador, o papel do pai e da mãe é corrigir essa criança, levando a consciência dela que ela quebrou essas 3 regras. E por isso ela vai perder privilégios. Privilégios são coisas que a criança vai adquirindo na vida e que nós adultos também vamos adquirindo na vida, que não são propriedades adquiridas por nós para a vida toda. Privilégios são coisas que temos enquanto cumprimos o nosso papel. Então a criança precisa entender que determinadas coisas que acontecem na vida dela e que hoje ela tem usufruído são parte de privilégios que ela conquistou porque ela tem se comportado bem, tem feito aquilo que é para ser feito e tem assumido as responsabilidades dela de uma forma saudável e madura.
para a idade dela, é claro. Um outro ponto também é você descobrir que essa criança teve maldade. Na verdade, ela queria mesmo virar o prato, ela queria fazer bagunça, ela queria perturbar, ela decidiu movimentar o ambiente e fazer gracinha com a sua cara. E olhou para sua cara e começou a rir quando o prato quebrou e não levou nada a sério. Essa criança claramente demonstrou para você e para mim que ela está com maldade. É diferente da criança inocente, que sem querer ela estava animada, estava eufórica, virou esse prato e sujou tudo e fez toda essa confusão. Nesse caso, que a criança tendo maldade, tendo intenção de fazer isso, essa criança precisa ser advertida em 3 níveis de ofensa. Eu classifico a advertência verbal, um nível, a advertência verbal e ação, outro nível, e a punição, o 3º nível. Isso é uma ordem de hierarquia, tá certo? A primeira advertência verbal, ela se trata de, você percebeu que a criança teve maldade, você vai adverti-la de que você percebeu, que você entendeu que ela estava com maldade naquela ação. Então você vai chegar para a criança e vai perguntar para a criança, por que você fez isso? Você vai dar um tempo para a criança, nesse diálogo, ela esclarecer a motivação do coração dela. Embora você, enquanto mãe, enquanto pai, está percebendo que a motivação da criança não foi boa. Você vai perguntar, vai dar chance para ela. Se a criança se esquivar, não quiser explicar, não quiser falar nada, ou ficar mentindo para você, contando outras histórias, tudo bem, foi dada a chance para ela. Você permanece agora tomando a palavra e colocando para ela passo a passo o que ela descumpriu e tudo que você percebeu nesse processo. Verbalmente, você vai trazer luz ao entendimento dela sobre a situação e deixar claro para essa criança que você, enquanto pai e mãe, você, enquanto adulto e educador, você percebeu essa motivação. Um outro ponto é, além do verbal, ação. Você realmente vai tirar essa criança do local, vai colocar ela em outro local, vai botar ela para pensar um pouco, vai botar ela para raciocinar em cima da situação e fazer as decisões dela, e depois vai ter um tempo com ela, comunicando, perguntando para ela o que disso tudo ela extraiu, o que disso tudo fez diferença na vida dela, o que ela realmente estava com intenção de fazer, o que ela não estava com intenção de fazer. Enfim, você vai trazer tanto o deslocamento dela do local onde ela estava para um outro local afastado, e ela vai ter um tempo para pensar, vai ter um tempo para raciocinar sobre tudo, quanto a parte verbal. Você vai esclarecer para ela toda a sua visão dessa situação. Um outro ponto é a punição, propriamente dita. Você percebe bem que quando a gente sai daqui de classificar os dons, habilidades e talento da criança e a gente entra em punição, a gente já passou por vários processos. Essa punição é a última escala de processo nessa situação toda de disciplinar e de educar. A punição, ela é uma vertente, ela é uma opção. Depois que todas as outras opções, depois de todas as vertentes, elas foram testadas e aplicadas com muita seriedade por conta do pai, da mãe, do adulto, do educador, do responsável. Essa punição, ela vai gerar dor sempre, mesmo que não seja física, mas vai gerar dor emocional, porque a punição, ela está muito relacionada à perda de privilégio. E eu queria muito que você entendesse isso. Entendesse, sim, que é importante que a criança perceba que tudo que ela tem hoje é parte da construção do bom comportamento, é parte da construção da autorresponsabilidade dessa criança. E isso é algo que a criança tem temporariamente. Enquanto ela cumpre, ela tem. É consequência do bom desenvolvimento dessa criança ter privilégios. Esses privilégios não são para a vida toda. Eles são temporários enquanto essa criança merece ter esses privilégios. Com isso, você está passando para a criança muito mais princípios, mudança de vida para essa criança, ensinamentos profundos para a vida toda. E não simplesmente você está pontuando uma situação e tentando resolver um conflito agora, nesse momento. É coisa para a vida toda. É princípio, é coisa que vai mudar a vida dessa criança. Então, toda punição gera dor, como eu falei, emocional ou dor física. Levando para as consequências naturais e consequências aplicadas que são geradas por essa punição que incentiva a criança a reconhecer, na verdade isso é muito importante também, a gente quer incentivar a criança a reconhecer o estado atual dela e o estado desejado. Ela precisa sair desse estado atual, fazer mudança, aceitar e receber
as instruções do pai, as instruções do adulto, aquilo que o adulto tem para oferecer para ela, que fez diferença ao longo desse contato todo com a criança, nesse fluxograma, por exemplo, de disciplina. Durante todo esse fluxograma de disciplina, a grande base é a instrução do pai e da mãe, do adulto, do educador. Então você vai trazer a consciência à criança, consequências naturais e consequências aplicadas. Essa é a consciência que a criança tem que entender. Depois que você aferiu que a criança tem maldade e essa punição precisa ser assumida por parte do adulto, e isso vai gerar uma dor, essas consequências naturais e aplicadas, elas dependem de você, adulto, não é da criança. Você tem que entender que muitas vezes a criança ela faz algo e já tem uma consequência naquilo que ela fez. Por exemplo, aconteceu com meu filho. Meu filho estava correndo e a irmã, a gêmea dele, eu tenho dois filhos gêmeos, né, Mateus e Amanda, 5 anos, e tenho uma menor de 4 anos. O Mateus e a Amanda, os gêmeos, o gêmeo estava correndo e a Amanda botou o pé propositalmente, com 4 anos e meio, para ele cair. E nessa dele cair, o que aconteceu? Ele caiu, só que ele chutou o pé dela e machucou o dedo. Então, a Amanda teve maldade no comportamento dela. E, consequentemente, naturalmente, gerou consequência. Ficou com o dedo inchado, doeu muito, e ela já teve a recompensa dela, vamos dizer assim, a consequência da atitude dela errada. Mas, em alguns casos, podia ser que ela botasse o pé, o Mateus caísse e ela não se machucasse. Nesse caso, você tem que aplicar a consequência. A criança tem que entender que toda regra quebrada, toda falta de respeito, isso é princípio. Você vai colher algum fruto disso. E certamente o fruto vai ser ruim, porque a sua intenção, a motivação do seu coração era ruim. A criança precisa entender esse aspecto. A consequência aplicada, nós entendemos em 3 categorias: consequência lógica, isolamento e correção física. Mais uma vez, eu quero que você atente. Saímos daqui de desenvolvimento da criança, de incentivo para validação, para uma correção de inocência e de maldade, e chegamos aqui em correção física. Lá no fim, essa é a última opção que você e eu deveria ter como uma opção de correção, de disciplina. Muito mais o encorajamento, o desenvolvimento, o incentivo, a instrução, o apoio, o desenvolvimento, o compromisso na relação, a boa comunicação, tudo isso é o que faz mais diferença. Mas voltando, as consequências lógicas, elas já estão aplicadas principalmente nesse processo. Se a criança, naturalmente, ela percebeu que já teve uma recompensa daquilo, você não precisa mais martirizar a criança. A criança já sofreu consequência da atitude errada dela, não foi consequência sua nem minha, foi consciência dela. Depois, consciência aplicada, precisou aplicar uma consciência nela, uma consequência nela, você precisou aplicar essa consequência nela. E percebeu que talvez uma consequência lógica já que ela fez isso, eu vou tirar isso dela. Acontece muito com a gente, essa consequência lógica. Ele está desobedecendo, eu vou tirar o celular. Ele está desobedecendo, eu vou tirar o computador. E muitas vezes essa consequência não é lógica. Um conselho que eu dou é: toda consequência lógica, ela está relacionada ao que foi feito. Se a criança machucou alguém, teoricamente, aquilo que é mais importante para ela, mais legal, mais divertido para ela, ela precisa ter ausência daquilo, para que ela sinta que tudo que ela faz gera uma consequência. E uma consequência que realmente faz diferença para ela. Que ela tem que sentir que privilégios são perdidos quando o comportamento não condiz com aquilo que a criança pode fazer e já está apta a fazer. Isolamento, em muitos casos, às vezes, usa muito em adolescente, né? Não pode mais sair, fica em casa e tudo. Mas tudo tem que ter um propósito. Esse isolamento não pode ser simplesmente porque você quer isolar a criança. Você tem que ter um propósito nesse isolamento, que a criança possa entender que aquele momento é um momento de reflexão, um momento em que ela vai entender de fato e de verdade o porquê de tudo aquilo, que as suas intenções não é martirizar, não é fazer ela sofrer, mas é fazer ela trazer luz ao entendimento dela e perceber que ela é capaz de fazer diferente. E nesse período de isolamento, muitas vezes é isolamento de outras pessoas, mas o pai e a mãe precisam estar presente. Presente instruindo, presente apoiando, presente encorajando e refazendo esse processo. Porque certamente precisa ser refeito para essa criança. E por fim, a correção física. E eu queria compartilhar com você um pouco sobre correção física. Eu sei que algumas vertentes aí na educação de filhos não concordam zero com correção física.
Mas eu queria deixar claro para você que correção física não se trata de espancar a criança. Correção física não se trata de machucar a criança, de lesar o corpo da criança. Correção física é mais um ponto de correção dentro de um todo gigante que a gente acabou de falar aqui. Né? E é o último passo do processo. É o último passo, e por ser o último passo, eu acho que todo esse processo ele deixa claro que não é tão importante assim a correção física como os outros pontos, como são os outros pontos. Principalmente encorajar, validar, apoiar, incentivar, instruir. E eu tenho percebido muito esse processo, às vezes, ele não acontecer por causa da ansiedade do pai, por causa da ansiedade da mãe. Às vezes a mãe está aqui, está chateada, já viu que o comportamento deu errado, não quer nem saber, muitas vezes, se o comportamento foi gerado por maldade, se foi gerado por inocência, simplesmente já quero começar a corrigir e fazer a coisa acontecer da minha forma. Então, eu queria trazer você para essa realidade, que você tivesse consciência disso, percebesse que o mais importante nesse processo é desenvolver a criança, é preparar o coração da criança para que ele ou ela seja um adulto responsável, não só um adulto obediente. Muitas vezes a gente gera no coração da criança obediência, e obediência está sempre relacionada à monitoria, alguém está olhando, está corrigindo, está aplicando, está empurrando, está incentivando. E quando você constrói um sentimento na criança, uma responsabilidade na criança, de coragem, de ser firme, de ser verdadeiro nas atitudes dela, com consciência, com responsabilidade, você não precisa estar lá. As coisas acontecem você estando ou você não estando. Então, toda essa ideia do fluxograma de disciplina, essa ideia serve, essa ferramenta poderosíssima, ela serve para te apoiar, para me apoiar no crescimento e no desenvolvimento da criança. Para que a criança entenda quais são as regras do dia a dia, para que a criança entenda quais são as expectativas que eu e você tem sobre elas, para que as crianças entendam que todo o privilégio ele acontece na vida dela, ele está presente na vida dela porque ela está se esforçando, porque ela tem motivação nesse sentido de desenvolver, de se esforçar, de se comprometer, de ser responsável, de ser um apoiador, um ajudador do pai e da mãe. É muito sério essa questão de educação de filhos, é muito sério essa questão de desenvolvimento de criança, e você e eu somos os mais importantes nesse processo, porque a criança, apesar de nascer, como eu falei no início, com dons, habilidades e talentos, ela não nasce polida. A tua instrução, a minha instrução vai fazer diferença nessa criança, e essa instrução vai gerar na criança um bom comportamento, ou vai gerar um comportamento ruim. Talvez a sua ausência no relacionamento com a criança, a minha ausência no relacionamento com a criança pode gerar um comportamento ruim. E às vezes a minha má influência também pode gerar um comportamento ruim. Então, o que eu espero de todos nós pais, a minha esperança, a minha missão, o meu desejo, o que arde no meu coração é ver você e eu comprometidos, aliançados, envolvidos no desenvolvimento da criança, no crescimento sustentável da criança, na mudança de comportamento. E que muitas vezes você pode olhar para uma criança e achar que ela não tem nem dom, nem habilidade, nem talento, não consegue ver nada com relação a isso. Mas dê uma boa instrução. Isso vai desenvolver teu filho, vai levar teu filho a lugares altos. Um grande abraço, um prazer imenso de estar com você e espero você em outro momento. Você é muito importante nesse processo e eu conto com você para que nós sejamos disseminadores da boa semente. Um grande abraço. Tchau.